Você pediu e a gente escutou. Hoje vamos analisar o BID, Banco Inter. E se você não sabe o que eu tô falando, essa é uma série onde a gente traz diversas ações para analisar aqui com vocês. Então, se você tem interesse em alguma das ações que a gente já não tenha analisado, comenta aqui embaixo. E antes de a gente continuar, a gente tem uma análise completa do Banco Inter que tá aqui na descrição. É só acessar o link e baixar ela. Olá, meu nome é Gabriela Mosman, eu sou analista de investimentos da Suno Research. É um prazer estar aqui com vocês e, claro, antes de a gente começar essa nossa análise, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, porque isso ajuda a você estar por dentro de tudo que a gente traz de informação. E também não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, tanto os canais da Suno quanto os meus. A história do Banco Inter, ela teve início com a fundação da Intermedium Financeira em Belo Horizonte. Isso em 1994, com a participação de membros da família Menin, que é a família proprietária do grupo MRV Engenharia, que também está negociado em bolsa. Inicialmente, a proposta era de que o banco ele fomentasse operações de crédito imobiliário. Porém, ele acabou se consolidando nos segmentos de crédito consignado e middle market. Já em 2008, a instituição ela recebeu o título de banco múltiplo pelo Banco Central e em 2012 ela já começou a distribuir serviços de seguros aos seus clientes com a criação do Inter Seguros. 3 anos depois, em 2015, a empresa lançou a sua conta digital com o objetivo aí de nada menos do que revolucionar o setor bancário brasileiro. Assim, ele se tornou o primeiro banco totalmente digital do Brasil, oferecendo conta corrente isenta de tarifas, integrada aí com plataforma de serviços financeiros. Em 2017, a companhia mudou o seu nome para Banco Inter, antes era Intermedium, blá blá blá. Refletindo aí a evolução do negócio e do mercado que atua para um formato mais simples, curto e moderno. Já no ano seguinte, a companhia ela estreou na B3 como sendo o primeiro banco digital a realizar uma oferta pública de ações. E atualmente o Banco Inter ele ocupa um lugar de destaque entre os bancos digitais com cerca de 4,9 milhões de correntistas. O Banco Intermedium lá ele foi criado aí pela família Menin, então é normal que ela esteja com uma participação grande como parte do grupo controlador. Então essa família ela acaba detendo atualmente 58,6% das ações ordinárias, o que é mais ou menos 31,65% do total das ações do banco. Já em um follow-on realizado em 2019, o SoftBank fez aí grandes aportes na empresa e atualmente detém quase 15% do total de ações. Como a maioria das pessoas podem imaginar, a estratégia do banco é captar clientes a um custo baixo e fazer com que esses clientes gerem valor ao longo do tempo. E é claro que se o cliente ele optar apenas pelo serviço de depósito à vista, não há geração de valor nenhuma para a empresa, mas o custo acaba sendo aí diluído na base de outros clientes, dada a escala por ser um banco digital. Assim, o banco ele possui 3 principais fontes de receita: a prestação de serviços financeiros com receitas aí de intercâmbio, floating, câmbio, seguros, investimentos e consórcios. As operações de crédito são a segunda, que são aí originárias do crédito imobiliário para empresas, consignado e cartão de crédito. E a terceira é a prestação de serviços não financeiros, com produtos aí de marketplace, como take rate do shopping, recarga, gift cards, estacionamentos e rotativo digital. Para mostrar alguns desses indicadores do banco, eu vou chamar também o meu colega João Arthur. Fala aí, João, fala um pouquinho do BID pra gente. Olá a todos, meu nome é João Arthur Almeida, eu sou um profissional CGA, certificado de gestor da MIMA, e estou aqui hoje para vocês para dar uma pincelada sobre os números de Banco Inter. Queria agradecer muito a Gabi pela introdução ao vídeo e lembrar a vocês que aqui na descrição desse vídeo a gente tem o nosso e-book gratuito sobre como analisar uma ação e, é claro, também pedir a vocês para se inscreverem no canal e darem joinha no vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Lembrando que vamos dar apenas uma introduzida sobre alguns números do Banco Inter
A análise de fato da empresa está também no link da descrição, você pode baixar. É uma ação, né, bastante polêmica, a ação do Banco Inter. Por quê? Tem muitas pessoas que adoram o banco porque ele tem esse contato mais direto com o consumidor, não é tão afastado, né, do consumidor final, quanto algumas empresas da Bolsa, como Petrobras e Vale, e por isso muitas pessoas adoram o Banco Inter. Por outro lado, né, muitos gestores consideram as ações caras, por isso acaba tendo uma polêmica muito grande entre essas pessoas que adoram o Banco Inter e alguns gestores que criticam o preço da ação. Então minha ideia aqui hoje é colocar no contexto, né, porque algumas pessoas amam o Banco Inter, enquanto outras pessoas não gostam tanto. E para isso eu acho importante primeiro trazer alguns indicadores, né, para colocar isso no contexto. 3 indicadores que a gente vai falar aqui, né, que são muito usados para analisar empresas bancárias. O primeiro deles é o preço-lucro. Ele mostra a relação entre o preço da ação e o lucro daquela ação. Tudo mais constante, quanto menor for a relação preço-lucro, mais barata está aquela ação. Digo tudo mais constante, pois uma série de fatores afetam esses dados, como, por exemplo, a expectativa de crescimento da empresa, ou seja, empresas que crescem mais, têm uma maior perspectiva de crescer o seu lucro, naturalmente elas negociam com a relação preço-lucro maior, pois já que o lucro vai crescer, o mercado topa pagar mais na frente pelo lucro daquela empresa. Outro indicador muito utilizado é o preço-valor patrimonial. Segue uma ideia parecida com o preço-lucro, mas no denominador, ao invés de termos o lucro, a gente vai ter o valor patrimonial da ação, que nada mais é do que o patrimônio líquido da empresa dividido pelo número de ações. Lembrando, patrimônio líquido são os ativos da empresa menos os seus passivos. Esses são 2 indicadores de preço bem básicos, mas muito usados para fazer uma análise inicial do que o mercado espera para ações bancárias. Vamos agora para um indicador de eficiência. Esse não tem relação com o que o mercado precifica da empresa, mas sim apenas a ver com os financeiros da empresa em si. E o indicador mais usado é o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido. Ele é calculado dividindo-se o lucro líquido da empresa pelo seu patrimônio líquido, e é um indicador de eficiência, pois quanto maior, indica que a companhia consegue mais lucro para uma base de patrimônio líquido, tá certo? Então os bancos brasileiros são campeões no mundo, muito por conta do ambiente de fraca concorrência que a gente vê no Brasil, e conseguem ROIs na casa dos 18% até 20%, 22%, a depender do momento da economia. O Banco Inter, né, a gente vai ver, apresenta um indicador um pouco menor, até por ser um banco ainda em crescimento. Feita essa explicação do que são esses indicadores, vamos agora de fato olhar os indicadores do Banco Inter e comparar com 2 dos principais bancos do Brasil, Itaú e Bradesco. O Banco Inter tem um PL de 263 vezes, um preço-valor patrimonial de 6,99 vezes e um ROI de 2,65%. Lembrando, pessoal, isso é tudo enquanto eu gravo para vocês, principalmente o preço-lucro e o preço-valor patrimonial sofrem alteração diariamente conforme a ação varia. O ROI ele pode variar conforme os resultados que a empresa apresenta. Então esses são os dados do Banco Inter, uma relação preço-lucro e preço-valor patrimonial bem acima da média do Bovespa e um ROI bem abaixo da média dos outros bancos. Para se ter uma ideia, tá bom? Para a gente colocar aqui em contexto, a gente vai olhar os outros bancos, mas para a gente ter uma ideia da Bolsa como um todo, o preço-lucro médio gira ali em torno de 15%, enquanto a relação preço-valor patrimonial costuma ficar em 2 vezes, e o ROI médio seria algo aí em torno de 10%, tá ok? Mas vamos agora olhar os outros bancos da Bolsa para ter uma comparação mais própria com o Banco Inter. O Itaú, né, o queridinho de quase todo mundo que atua na Bolsa, principalmente aqueles que investem com foco em dividendos, né, tem um preço-lucro de 13 vezes, uma relação preço-valor patrimonial de 1,94 vezes e um ROI de 14,9. Lembrando que esse ROI está um pouco reduzido em função da toda a crise econômica que a gente vive, né, acabou reduzindo o lucro dos bancos, por consequência isso impacta o ROI, mas o Itaú, né, em situações normais, pode ser capaz de apresentar um ROI muito maior. Isso, claro, se o ambiente de concorrência maior não aumentar, e aí, de fato, o Banco Itaú deve convergir para um ROI de 15%. E os números do Bradesco são muito parecidos, porém com indicadores de preço ainda menor, tá certo? Um preço-lucro de 11,07, uma relação preço-valor patrimonial de 1,44 e um ROI de 13,03%. A gente vê, né, que o Banco Bradesco negocia inclusive com um desconto em relação ao Itaú
Isso porque o Itaú sempre teve um ROI maior, sempre foi mais eficiente. E tem também, né, dentro do próprio Itaú, tem também a XP. Então, é um case de muito crescimento. Então, o mercado sempre acaba premiando o Itaú em termos de múltiplos em relação ao Banco Bradesco, em relação ao Banco Santander, em relação ao Banco do Brasil, um histórico de melhor eficiência na alocação do capital do banco. Mas o que é importante a gente notar aqui é como o Banco Inter negocia com múltiplos bem maiores do que Itaú e Bradesco, apesar de ter um ROI menor. E aí eu vou mostrar por que disso, né? Se o mercado está ficando maluco por conta disso, ou se de fato faz sentido o Banco Inter ter um prêmio muito grande em relação aos outros dois bancos que eu aqui mostrei. Lembrando, pessoal, que esses indicadores que eu mostrei vocês conseguem acessar no Suno Analytics. Mas agora, sem mais delongas, eu vou tentar explicar o porquê do mercado premiar tanto as ações do Banco Inter. E se eu pudesse colocar em uma só palavra, seria crescimento. O Banco Inter, ele cresce, né, conforme a gente pode ver aqui na própria minha tela, eu abri a prévia operacional de resultados do segundo trimestre do Banco Inter, ele cresce absurdamente, enquanto os outros pares, os bancos tradicionais, não crescem tanto, né? Aqui no primeiro gráfico a gente pode ver as contas digitais do Banco Inter, elas atingiram quase 6 milhões no segundo trimestre de 2020 e um ano atrás eram só 2 milhões e 500 contas. Então o Banco Inter mais que dobrou sua base de clientes em apenas 12 meses, é realmente um resultado muito impressionante que assim, para o tamanho de Itaú, Bradesco, é basicamente impossível fazer um feito como esse, tá certo? Teve também aumento do saldo de conta, o que é algo importante para o banco, uma crítica muito comum que se faz, não só ao Banco Inter, mas a todas as fintechs, é o fato de serem clientes que, na média, não possuem muito recurso em conta corrente e, assim, não vão consumir muitos produtos bancários, né? O Banco Inter está conseguindo aumentar o saldo de conta corrente e eu acho que essa é uma análise também, de certa forma, precipitada, porque por mais que hoje os correntistas do Banco Inter, na média, né, não tenham muito recurso, ou pelo menos não muito mais do que um cliente médio do Itaú, Bradesco, principalmente ali se a gente subir para faixas maiores, como o Itaú Personalité. Isso naturalmente acontece, pois o Banco Inter tem uma base de clientes muito jovem, tá certo? É natural que esses jovens, ao longo da vida, evoluam em renda e, assim, é pouco esperado que eles troquem de banco após aumentar sua renda, pois tem o chamado, né, custo de troca elevado. Em inglês o pessoal gosta de chamar isso de switch cost. Para você trocar de banco, você já tem todas as suas operações cadastradas ali, já está acostumado com a interface, é bastante desagradável você trocar de banco. Então eu imagino que isso seja algo natural ao longo do tempo para o Banco Inter aumentar esse saldo em conta. E além disso, a gente vê aqui embaixo também, né, o volume total em vendas do marketplace. Para quem não sabe, o Banco Inter faz também venda de produtos, então você pode comprar na Centauro através do app do Banco Inter, na Magalu através do Banco Inter, na Raia Drogasil através do Banco Inter, para citar aqui algumas outras empresas listadas em bolsa que têm uma parceria com o Banco Inter. Eles vendem seu produto via o app e o Inter acaba pegando uma taxa disso, é outro meio de receita para o banco. Também está aumentando bastante a venda para o Banco Inter. Eu estou abrindo aqui agora o resultado do primeiro trimestre de 2020, tá ok? Para mostrar para vocês as atividades do Banco Inter que ele visualiza para monetizar o cliente. Então, primeiro a gente tem o Day-to-Day Bank, que é basicamente o modelo bancário tradicional. Isso serve mais para o Banco Inter captar clientes e aqui ele adota o modelo tarifa zero, justamente para engajar esse cliente e aí monetizar em outras atividades. Quais outras atividades? Entre elas tem a PAI, que é a plataforma aberta de investimentos do Inter, tá certo? Ali tem fundos de investimentos, tem home broker, tem ofertas primárias, então uma série de investimentos, que é uma avenida muito forte de monetização para o banco. Ele está conseguindo que cada vez mais clientes usem a PAI, isso é muito importante, pois é uma atividade muito rentável para o banco. Tem também o Marketplace, que esse eu já falei para vocês, e por fim, duas atividades muito importantes que qualquer grande banco tem, é a parte de seguros, que é uma parceria com a WIS, outra empresa listada em bolsa, e também a parte de crédito, que o banco tem muita expertise. Para quem não sabe, o Banco Inter é do mesmo controlador da MRV. Então, o banco é muito forte em crédito imobiliário, é basicamente boa parte da carteira do banco, justamente porque ele tem esse maior know-how na área. Outro dado que eu acho muito importante de visualizar no Banco Inter é o CAC. O que significa CAC? Custo de aquisição por cliente. É basicamente quanto o banco precisa investir para trazer mais um cliente para sua base. Esse dado a gente vê aqui que caiu para R$ 24,28 no primeiro trimestre de 2020.
é um número muito baixo. O Banco Inter consegue trazer cliente a um custo muito baixo para sua base, até por conta do seu serviço modelo de tarifa zero, que agrada a muitos clientes, e assim eles recomendam para amigos, familiares, o que traz clientes a custo baixíssimo e é ótimo para o banco, né? Quando a gente fala em linguagem de empresas crescentes, empresas em ascensão, é muito comum se falar em CAC, que é o custo de aquisição, e em LTV, que é o Lifetime Value, que é basicamente quanto aquele cliente vai deixar para sua empresa ao longo de toda a sua jornada como cliente. A parte do CAC, a gente vê que o Banco Inter já resolveu, né? Está com o CAC aí baixíssimo. Eu acho muito difícil cair muito abaixo desse número, pois já é um indicador de muita eficiência. O LTV é o que o banco está tentando resolver agora, via aquelas plataformas que eu falei, via Pai, via Marketplace, via Seguros, via Crédito, via sua iniciativa de chip de celular, né, Intercel, e uma série de outras iniciativas que ao longo do tempo vão ocorrendo para a empresa. Aqui agora a gente vê o número da Pai, né, a plataforma aberta de investimentos do Banco Inter. Como a gente pode ver, o número de investidores já atinge 600 mil, então é um número muito bacana. Além disso, já são 185 mil investidores com ações custodiadas. Então o Banco Inter se prepara também aí para surfar a alta do mercado de capitais que está ainda engateando no Brasil. Indo agora para a linha final da demonstração de resultados, o resultado líquido, né, que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai ver é basicamente o lucro líquido do banco, tá ok? Resultado líquido contábil e ajustado, essa quarta linha, a gente vê que no primeiro trimestre de 2020 o resultado líquido contábil foi um prejuízo de 8,4 milhões de reais. Quando ajustado por efeitos não recorrentes, o resultado líquido foi de 11 milhões de reais positivo. Então, é um resultado positivo, mas é muito pouco para o valor do market cap do banco, né? Se a gente considerar esse resultado anualizado, né, vamos considerar aí um lucro de 44 milhões de reais. Para uma empresa com market cap de 15 bilhões, né, que é o market cap do Banco Inter, enquanto eu falo hoje, esse lucro ainda pode ser considerado pequeno. O que é que os investidores do Banco Inter acreditam? Que essa empresa vai ser capaz de apresentar o crescimento do número de clientes e, além disso, monetizar a sua base de clientes. Por isso que ele negocia com um PL, um preço-valor patrimonial tão alto, apesar de ter um ROI ainda baixo. Então é isso, essa foi uma breve pincelada sobre alguns números do Banco Inter. Se você quiser entender mais sobre o Banco, baixe nosso relatório completo, está na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que vocês se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo. Muito obrigado e até a próxima.